Fintechs no mercado imobiliário e inteligência artificial é o tema desse episódio do Prop Talks, que recebe Semikim, BizDev da AWS. Bom, vamos lá então para mais um grande episódio aqui do Prop Talks. Zanotto, vamos ter uma conversa bacana hoje, hein? Jota, mais uma vez juntos aqui para mais um episódio do Prop Talks, e a conversa de hoje é uma conversa que está muito efervescente, né? Efervescente, porque a gente vai falar novamente do tema Fintechs no mercado imobiliário e trazendo agora a visão de uma pessoa que está olhando também para a inteligência artificial. Uma pessoa muito que eu já acompanho há algum tempo, e eu acho que o pessoal que vai ouvir esse podcast vai curtir muito essa conversa. Boa. Semikim, prazer recebê-lo. Bem-vindo aí ao Prop Talks e bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito ouvindo ele falar, viu? Como sempre. Bem-vindo, viu? Imagina, eu que agradeço aí o convite e vamos lá aí para os assuntos que vocês quiserem. Semi, você está na AWS. A AWS a gente já conhece, a gente já entende que é uma empresa puramente de tecnologia, que pensa tecnologia. E para você, um profissional que hoje respira também a tecnologia, transitar nesse meio de fintechs, olhando para a inteligência artificial, como está sendo hoje essa experiência dentro da AWS, olhando exatamente para o que a gente fala, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e essas novas tecnologias que estão chegando aí? Quando eu pego o meu histórico profissional, você vai ver que eu tenho 17 anos de banco. Então, legal. Na verdade, eu vim de banco e acabei entrando numa empresa de tecnologia. Então, boa parte do tech é mais recente, só que... e aí, mais uma vez, o Steve Jobs falava, né, que quando você olha para trás, você vê os pontos se conectando. Eu fiz um ano de FATEC, processamento de dados. Não gostei, eu acabei fazendo a administração na FEA. Mas, por esse breve histórico que eu tive, o primeiro estágio foi em desenvolvimento com tecnologia. Legal. Dentro do UBS. E depois o UBS comprou o Pactual, eu fui para tecnologia. E só depois eu acabei saindo de tecnologia. Então, por mais que eu não fosse um cara técnico, eu sempre tive uma facilidade com a parte de tecnologia. E agora eu estou revisitando tudo isso mais para frente na carreira, né? Depois de ter passado por diversas áreas dentro de um banco e visto as necessidades financeiras que existem, retomando essa parte de tecnologia, então tem sido bem interessante. Ou seja, conectando os pontos, né? Olhando para trás, conectando os pontos. Era para ser, né? Quando a gente olha para trás, parece que foi tudo combinado, né? É verdade. Que legal. E pegando toda essa sua experiência de banco, né, esses anos todos de banco, como é que alguém de dentro de banco, eu sempre tive a curiosidade de perguntar isso, é uma curiosidade, alguém de dentro de banco olha para o mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário olha pouco para o banco. Exato. No sentido dos profissionais imobiliários. Eles entendem pouco de como esse ativo valioso, que é o imóvel, ele representa realmente um ativo dentro de um banco, né, de um fundo. Como o banco enxerga o setor de real estate? Para mim, existiram algumas fases, tá? A fase inicial, o banco ele é obrigado a ter uma parcela imobiliária. Tanto que o crédito imobiliário, a pessoa física, ele é parte crédito de poupança, saldo de poupança, coisa tal. Tem essa obrigatoriedade, então no começo era muito, sou obrigado a fazer, eu vou fazer. A rentabilidade é baixa, tal, porque depois com o crédito e as inadimplências que vieram com o crédito, começou-se a olhar com outra visão, assim, tipo, é legal esse negócio, porque tem uma garantia real, né? É muito mais fácil executar. Exato. E recentemente, quando você olha o mercado de fintech, eles olham para esse segmento e falam, home equity, o melhor crédito ever. Porque tem lá, eu tô enxergando... Então, no começo era meio patinho feio e começou a ficar embelezar o negócio. Mas eu sou meio enviesado porque eu trabalhei também com crédito imobiliário na área de real estate dentro de um banco. Então, eu consegui ver essa breve diferença. E hoje no mercado de fintech, onde está todo mundo querendo dar crédito e o crédito com menor risco, com certeza esse é um dos melhores créditos. O imobiliário, ele tá aqui, né? A gente está aqui num prédio da House, inclusive, nossos parceiros da House. Então você que está nos ouvindo, o incorporador, uma pessoa que quer ter uma experiência também na House, o incorporador principalmente conversa com o pessoal da House que dá para transformar e atualizar o prédio. Quando a gente fala de tecnologia, a House tem um negócio muito bacana que
eles estão atualizando os prédios. E aí estou falando prédio quase que num hardware, onde a house é o software que vai colocando, plugando coisas ali. Então, pessoal, sempre pesquisem sobre a house e entrem em contato, que é muito bacana. A gente está no prédio, então o mercado imobiliário, eu puxei essa primeira pergunta para ti, porque eu ainda acho que existe uma distância muito grande do mercado imobiliário e do mercado financeiro, que ela não deveria existir, porque o mercado imobiliário é um dos melhores ativos para o mercado financeiro, né? Que é um ativo real, uma garantia real. E você falou de home equity, o mercado imobiliário não fala de home equity, né? E a gente vê lá nos Estados Unidos, eles já estão mais próximos já ao mercado imobiliário, né? Com o mercado financeiro, e aqui a gente tem uma distância ainda muito grande, né, Zanotto? Porque a cultura do brasileiro não é entender que assim, eu tenho um ativo meu hoje, eu posso transformar ele numa fonte de um recurso para investimento. Isso para nós não é. Não existe no Brasil praticamente. A gente só fala de financiamento, né? E ainda o financiamento ele é visto ainda pela maior parte das pessoas como aquele mal necessário. Putz, eu preciso fazer um financiamento. Enquanto eu já estou vendo alguns usando o financiamento como uma estratégia. Principalmente quando a gente olha essa taxa de juros que a gente tem, o financiamento está 9%, 10%, o banco está pagando 14%, dependendo, né, um pouco mais até pelo relacionamento, então tu tem esse spread, essa diferença, e algumas pessoas já olham para o mercado imobiliário como até para o financiamento como uma estratégia até de rentabilidade. Mas falando também de fintech, né, fintechização do mercado, o mercado imobiliário gira muito recurso, muito dinheiro. E ele também pouco se conecta com as fintechs também, né? Tem alguma iniciativa, tanto nos bancos quando tu trabalhou, ou tu está envolvido e conhece, que olham para o ativo imobiliário sob esse olhar de fintech mesmo, assim, vamos criar alguma alternativa legal para dar um home equity? Ou tem coisas rolando assim nesse sentido? Não só tem coisas, como tem muito funding, tá? Boa. Tem bastante player internacional, tipo uma GIC da vida, e outros grandes fundos internacionais que acham esse um ótimo nicho de mercado. Eu estava até almoçando com um incorporador semana passada e ele falou, pode dar crise, o imóvel não cai. Exato. Se cai muito pouco. Não é um negócio como um ativo financeiro que amanhã você perdeu 50% do valor. Isso não existe. Ou não deveria existir, né? Mas eu entendo também o brasileiro não pegar, não ter esse costume, porque a gente viveu sempre num mundo de surpresas. Sem dúvida. Então, quanto menos você envolver empréstimo, crédito, é muito melhor. Então, melhor. Esse medo acontece aqui, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Mas agora com essa aumento da taxa de juros lá, tanto que estão contratando muito brasileiro, né? Que é o cara que entende como sobreviver nesse mundo. Tá acostumado já, né? Agora sofreu e continua sofrendo, mas está feliz. Né? O brasileiro tá calejado já com e é sempre um cara muito maleável, né? Então, tá acostumado com isso. Então dá para entender todos os lados aqui. Perfeito. Mas a gente olhando agora para o Prop Talks em si, nós tivemos uma primeira vez uma conversa sobre fintech. Vai fazer Foi um dos primeiros episódios que nós gravamos, quando era online ainda. Quando a gente fazia o Prop Talks online. E de lá, naquela gravação que nós fizemos com o Bruno Diniz, ele falou muita coisa interessante sobre a fintechização das relações comerciais, e a gente percebe que cada vez mais o público está aderindo à questão de trabalhar com uma fintech, né? Por que eu vou precisar do bancão se eu tenho uma fintech que me dá, teoricamente, os mesmos recursos que o bancão? Essa jornada ainda continua, Kim? Você que está inserido no negócio da fintech, essa jornada de buscar os bancos digitais, ele permanece, isso evoluiu? Ou a gente tem uma acomodação hoje do brasileiro olhando e dizendo assim, cara, não é tudo isso que se venderam? Aqui, na verdade, como é que surgiu a fintech? O banco ele fazia o todo, ponta a ponta, né? Ponta a ponta. E aí, óbvio que quem tudo quer, nada tem, né? Então, ele fazia de uma maneira ok todo o processo. Mas sempre teve espaços de melhoria. Eu até tenho uma tese que fala que em todo mercado que tem muito dinheiro, ninguém quer inovar. Porque já ganha muito dinheiro. Mas em todo mercado que o spread é muito baixo, o cara tem que inovar, porque se ele não inovar, ele morre. E o mercado financeiro sempre foi um mercado pujante. Então, não era necessário, e principalmente no Brasil, oligarquia, poucos bancos, não era necessário. Até que surgiram as fintechs para fazer parte daquilo, porque ele não conseguia fazer o todo. Uma parte da jornada. Só uma partezinha.
O fazer o todo precisava de banco central. Não, vamos fazer só isso daqui melhor do que os bancos. E aí, é óbvio que é muito mais fácil para uma empresa nativa digital, para uma startup, sem todo o legado de um banco, sem todos os custos regulatórios do banco, de fazer aquilo mais rápido, mais veloz e testar efetivamente com o cliente para ser um modelo que encaixasse na necessidade dele. Então, e aí começou, chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, e o cliente começou a enxergar um ponto positivo nisso. Pô, meu banco não consegue me ajudar nisso. Mas então ele começou a substituir a jornada. Inicialmente os bancos acharam que era uma ameaça. Pô, tô perdendo mercado. Primeiro, né, os bancos ignoraram, né? Sim. Porque era muito pequeno, Sim. não fazia diferença. Depois virou uma ameaça. E hoje, nem hoje, assim, de um tempo para cá, os bancos enxergam isso como até um parceiro. Eu não consigo fazer, faz primeiro, testa o mercado para mim. E se for bom mesmo, eu te compro. Tanto que alguns bancões criaram seus próprios bancos digitais. Perfeito. Para fazer isso que você Pra está fazer dizendo. isso. Para ocupar aquele espaço que ele Só fala. que mesmo assim não consegue fazer 100%. Tá. Então, principalmente os grandes bancos, ele faz e vê que não engaja. Por quê? Quando você olha mais a fundo, ele pegou mesma plataforma e fez um front-end diferente e acha que é um banco digital. Sim. Mas o legado continua lá. Legado sistêmico, tá? Claro. Eu trabalhei nos maiores bancos aí e tinha, sei lá, 200 sistemas para calcular não sei o quê. Porque vai comprando banco aqui, vai comprando banco ali, tem todo o sistema legado. Como é que você trabalha com 200 sistemas, sabe? É impossível, é muito difícil. E esse legado, ele custa, né? Ele custa, é custoso financeiramente, é custoso em questão de capital, de pessoas, é custoso em relação a tudo, né? Então ele não consegue mudar de hoje para amanhã. Quando o Nubank nasceu, com um cartão super fácil de usar, tentaram replicar isso daí. Só que passou 2 anos, não conseguiram tirar nada próximo daquilo. Então, hoje, o banco olha para a ineficiência interna e fala assim, vocês fintechs, toca aí. Toca aí, mas eu quero estar observando o que está acontecendo. Se der certo, vamos fazer uma parceria aí, eu compro vocês. Perfeito. É mais barato, mais fácil, né? Não, e isso é uma coisa que a gente viu acontecer, mas eu acho muito pouco ainda também dentro do mercado imobiliário com as PropTechs, né, que elas olharam também uma parte da jornada que não estava sendo bem atendida. Vamos criar algo ali em cima desse problema, dessa dor. Só que a gente não viu ainda tantos M&As das PropTechs ainda, né? Porque o mercado imobiliário, acho que, né, pelo tamanho dele, né, um mercado mais lento para se movimentar. Apesar de que eu acho bacana que o mercado imobiliário está discutindo temas interessantes antecipadamente, discute sobre blockchain, sobre tokenização. Não está discutindo tanto, mas fala um pouco de inteligência artificial, como é que a gente vai usar isso. Então, acho que o mercado ele está aprendendo, o mercado imobiliário, a não ser tão lento. Mas quando começou a onda das fintechs, que aí surgiram nessas fintechs pontuais, os bancos começaram a olhar, tentaram concorrer, não deu certo, mas aí foram se plugando. Eu não vi tanto acontecer isso dentro do setor de real estate nesse mesmo tamanho, né? Porque, claro, construir um imóvel é diferente, né? A gente está falando de construir, levantar um imóvel, tijolo, areia, cimento, né? Agora que a gente está começando a ter outros métodos construtivos um pouco mais rápidos, mais eficientes, mais sustentáveis. Mas não é a mesma coisa para a gente poder ter essa inovação. Não é a mesma mas coisa. No processo de transação daria. Não, dá para você pegar o exemplo que o Kim trouxe e olhar para a transação imobiliária, para a construção de um empreendimento imobiliário. Dá para você fazer a mesma coisa. Quer dizer, na minha opinião, dá para você fazer pegando pequenas partes do processo. O que acontece é que quando você olha para o mercado imobiliário, ele é muito enraizado em crenças antigas, né? Perfeito. O tijolo ainda é o grande ativo, você precisa ter o intermediário para fazer toda a transação, você precisa ter uma empresa que faça a gestão do portfólio, você precisa ter alguém que seja uma empresa que construa o empreendimento. Então, quando apareceram as PropTechs, e não é de hoje, a PropTech já é um termo bastante antigo, só que para nós ficou muito mais fácil de entender nos últimos 3, 4 anos com o surgimento dos grandes unicórnios aí que chegaram, né, as primeiras unicórnios no Brasil. Mas Jota, se a gente parar para pensar, o que as PropTechs têm feito hoje? Nada de diferente do que uma empresa tradicional faz, porém ela olha para o uso da tecnologia, né? e cria com a tecnologia, gera mais produtividade e otimiza recursos, todos os recursos, né?
Kim, você também tem hoje uma atuação olhando para essas startups. Você tem hoje uma aceleradora, você está olhando para esse ecossistema todo de inovação. E quando você fala bem das fintechs, e a gente já está entrando agora olhando para as outras techs, as props, as Constro, o que você está enxergando de diferencial competitivo nessas empresas que usam a tecnologia em um mercado totalmente conservador? Sabe por que fintech é responsável hoje sempre foi responsável por mais de 50% dos investimentos e até do número de startups? Porque é uma dor que todo mundo tem. Porque todo mundo tem que trabalhar com dinheiro. Então, todo mundo tem que trabalhar com... É 100% das pessoas. Quando você fala de PropTech, dependendo do que é, por exemplo, crédito imobiliário, teve um estudo que falava que, sei lá, 1,6... Cada brasileiro compra e vende 1,6 apartamentos na vida. É menos de 2 transações na vida de média. Por que eu vou fazer um negócio que vai ter 2 transações na média se eu posso fazer um negócio que todo dia o cara tem na carteira? O Brasil é o país que mais desinstala apps, né? Para que eu vou olhar para isso? Somado a isso, ainda teve um outro problema. Os incorporadores, quando vinham soluções tipo IoT para melhorar material e gasto de material em obra, surgiram algumas startups nesse sentido. Só que o cara na ponta era, sempre funciona assim, vai funcionar assim. Aí começou a surgir primeiras startups de dados em cima do ramo imobiliário. Fala assim, não, mas isso daqui é feeling. Você sabe se o lugar vai dar certo ou não, sabe? Então, existia uma grande resistência por parte do mercado imobiliário. Então, as primeiras PropTechs que surgiram eram tipo, chave eletrônica, porque é final, sabe? Tipo, o negócio já está montado. Onde o incorporador não entra tanto, né? Onde é um diferencial para o comprador e não tanto para o incorporador. Mas isso tem mudado. Eu vejo muito incorporador me procura, principalmente em questão de funding, porque é uma dor deles. E aí, por que entra... A gente fala de PropTech e volta para Fintech? Porque hoje, a tendência da Fintech é o que a gente chama de Embedded Finance. É quando você está usando o seu aplicativo da House para fazer uma reserva, e aí a transação passa por trás e você nem sabe que aquilo foi transacionado. Onde eu consigo reservar amenidades, onde eu consigo comprar alimentos, tudo dentro de um aplicativo que não é um aplicativo financeiro. E aí ele faz a minha gestão, quanto eu estou gastando, tal, não sei o quê. Então esse Embedded Finance, ele volta à tona e qualquer coisa tech pode virar uma fintech, né? Lembra que isso me faz lembrar daquela frase que eu sempre gostava de falar, gosto de falar ainda, né? Que um dia toda empresa imobiliária vai ser uma fintech. Que é exatamente isso que o Kim acabou de comentar. Esse conceito de Embedded Finance é fantástico. É fantástico, é fantástico. Você imagina o quanto isso facilita a vida de todo mundo a toda hora, a todo momento, né? Você poder comprar a sua água, você está aqui na House, você quer uma água, você só escolhe no aplicativo, já passou pelo seu cartão, você nem sabe. É que tecnicamente ninguém gosta de banco. E aí, eu não quero entrar no aplicativo do meu banco. Se eu pudesse fazer em outro lugar, eu tô aqui no... Por que eu tenho que, sabe? Então... eu acho que o Bill Gates falou, né, que banking é necessário, mas os bancos não. Isso é muito importante. Se eu sei que os bancos não são necessários, mas o banking está por trás, talvez esse seja o futuro, né? O banking, aí só para o pessoal que está ouvindo a gente, é o processo financeiro, né? Perfeito. Então, assim, é a transação em si, né? A transação em si. Cara, isso aí fantástico. É fantástico, né? E até conectando com um assunto que eu acho muito legal, quando a gente fala de Open Finance, né? O Open Banking também, que é uma coisa que não acontece no mercado imobiliário, não tem muito essa curiosidade dos dados. Acontece muita coisa no mercado e pouca coisa está sendo medida dentro do mercado imobiliário. E quando a gente olha para essa fintechização do mercado, né? Para esse banking, imagina que uma administradora de aluguel, por exemplo, se ela tem, né, esse banco dela próprio e ela consegue apurar esses dados, às vezes o quanto um cliente paga de locação pode dizer mais da renda dele do que algumas outras informações que ele teve que apresentar, por exemplo, para um banco para tirar um empréstimo. E hoje não existe tanto esse cruzamento de dados. Né? Eu lembro que a gente conversou com o Bruno Diniz aqui no Prop Talks, a gente estava falando sobre isso, né? Se esse Open
tudo que começa a acontecer, ele conseguir englobar esses dados de mercado também, tu vai poder, sei lá, tirar algum empréstimo ou acessar algum crédito mostrando que, por exemplo, eu tenho um aluguel de R$5.000 que eu pago há 3 anos já sem nenhum atraso. Isso diz mais sobre o meu comportamento financeiro do que várias outras informações que às vezes são pedidas, né? Eu acho que esse cruzamento do mercado, uma vez que ele vira, né, um banco, digamos assim, que ele tem um processo de banking interno, né, tipo o que a House faz, por exemplo, acho que várias outras coisas fora do mercado imobiliário também a gente consegue contribuir, porque a gente vai juntando essas informações e vai tendo um perfil de cliente cada vez mais certeiro. Porque também a informalidade de renda e de trabalhos e tudo mais, ela acho que ela é até crescente, até, porque surge muita possibilidade de fazer, né? Pô, a gente estava brincando aqui antes de gravar, de ser influencer, né? De gravar vídeos. Isso é uma fonte de renda para várias pessoas e que ainda estão informais ainda. Mas ela mora numa casa grande pra caramba que ela comprou ou aluga e que diz mais sobre a renda dela do que outras informações, né? Mas dentro desse processo que a gente conversou faz 1 ano, 2 anos com o Bruno. Quase 2 anos. Esse Open, que se falava muito dele e que começou, isso já é algo próximo da gente ter esse cruzamento de informações ou vocês acham que é ainda algo muito distante? Como é que você está vendo isso? Por acaso eu estava no painel lá da Distrito, ouvindo até o Bruno Chan, falando de Open Banking, Open Finance. Ele já está aí, só que tem os seus próprios desafios, né? Eu abri os dados de quem transacionou e o que transacionou é uma coisa, e eu saber o que é aquela linha que me veio é outra. Classificar efetivamente. Então, claro. A gente tem um problema de classificação e de transformar aquele dado em informação. Essa é a maior dificuldade. Mas, com certeza, quando isto for resolvido, eu acho que o ganho é gritante. Eu tenho observado já no mercado diferentes formas de você fazer o onboarding, né? O QIC, o Know Your Client, né? Na hora de você embarcar um cliente novo. Antigamente era, consulta o Serasa dele. E aí é o número do Serasa lá e que se dane. Os últimos 3 contra-cheques e mais Isso era banco. Aí surgiram as fintechs, e a diferença da fintech é que ela está num nicho. Então, eu tô no nicho de motoqueiro de aplicativo. Então, eu não preciso saber o Serasa. Me manda lá, me conecta na sua conta lá do iFood, que eu consigo ver todas as transações e com isso eu consigo te antecipar alguma coisa. Aí começou a surgir cara que falava assim, me dá a sua conta do Uber e eu consigo te financiar um carro. Me dá a sua conta... E aí começou a surgir outras formas de avaliar as empresas usando dados específicos de algum segmento. O que já melhora um pouco essa análise. Coisa que os grandes bancos é muito difícil fazer, porque o cara tem 50 milhões de contas. É muito difícil você nichar isso daí. Sim, tem que clusterizar tudo e depois tu fazer essas análises, né? Mas as fintechs foram surgindo mostrando que eu sou mais assertivo. E eu falo assim, o crédito é o coração do banco, né? Se eu vou lá e avalio o seu crédito e avalio errado, tá? Eu acho que você é rating B, eu falei que você é rating A. Eu vou te dar um puta crédito bom, com a menor taxa. Só que você vai dar default. Eu me ferrei. Sim. Se eu chegar e você for um rating A e eu falar que é B, a minha taxa vai ser tão alta que você vai pegar de outro. Então, eu tenho que ser muito assertivo. Então, todo banco, ele tinha medo de abrir essa questão de crédito tal, do rating. Eu vou fazer, sabe? Porque esse é o meu diferencial competitivo. E aí surgiram as fintechs, usando dados que ele nunca pensou em usar, sendo muito mais assertivo que o cara. Então, é um jogo estranho, diferente, sabe? Que eles tiveram que aprender a jogar. É o jogo de entender o uso do dinheiro e não a sua relação com o banco, né? São coisas diferentes. Perfeito. Porque, cara, e acompanha essas evoluções do mundo também. Tem espaço, então... Vamos lá, quando a gente fala do imobiliário, tem acontecido muito uma coisa que é o trabalho de nicho. Eu trabalho muito com corretores, converso muito com corretor, e hoje o corretor que mais vende, não vou dizer o que mais vende, mas um dos caminhos para ele ser um cara que performa melhor, o corretor ou imobiliária, é ele ser um cara de nicho. Então ele trabalha com alto padrão, e tem vezes que o nicho é assim, o cara trabalha na Paulista e ele é o cara da Paulista. A imobiliária boutique.
Então tem cada vez menos, em vez de a gente ver grandes imobiliárias se formando, a gente vê cada vez mais pequenas imobiliárias de nicho boutique. A gente poderia dizer que isso também é um caminho para pequeno, não na mesma, né, no mesmo tamanho ou no mesmo modelo, mas pequenos bancos, pequenas fintechs que olham, eu vou ser o banco dos corretores de imóveis, por exemplo. Eu sou o banco dos Isso é um movimento que aí o banco de repente compra, né, mas continua aquela operação lá, o grande banco é dono e não se mete naquela parada lá, ele é o dono, mas uma pequena fintech está fazendo esse trabalho de nicho, tipo esse dos integradores. Isso é uma realidade? Isso acontece, é uma realidade. Pô, que legal, não sabia disso, que tinha essa análise já rolando. Tem um banco que se posicionou como banco dos times de futebol. Ele faz toda a tiqueteria do clube, ele faz o sócio torcedor, ele faz a parte de até vaquinha para o clube, ele faz a cartão de crédito para o torcedor com a marca do clube. E no final isso acaba rendendo um cashback para o próprio clube. Então o fato de você estar usando cada vez mais o seu cartão, usando cada vez mais aquele banco, você está ajudando o seu clube. Pô, legal isso daí. O cara consegue fazer promoção onde o cara passa no cartão, ele concorre a ingresso da final do campeonato, sabe? Mas por que ele consegue fazer? Porque ele é nichado naquilo lá. Ele consegue enxergar coisas que os outros não enxergam, porque ele está na tiqueteria do cara. Ele está na... então isso é muito interessante. Hoje tem banco de clube de futebol, hoje a gente tem banco de influencer, hoje a gente tem banco de supermercado, hoje a gente tem banco de... Cada um está tentando se conectar. Tem banco para negro, tem banco para LGBT, tem banco... Vai criando esses nichos. Encontrar exatamente o seu público, onde você entende mais do que qualquer outro e onde você consegue ofertar exatamente o que essa pessoa precisa, sabe? Hoje tem banco para gamer. Então, isso é o que meio que aconteceu, né? Que é legal ver isso, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de muita escala, né? Escala, muita gente sendo atendida, muita gente sendo atendida. E eu acho bacana que essa onda, a gente continua com tecnologia e escala, mas parece que a gente está cada vez mais buscando agora uma personificação e personalização para os nossos anseios, né? Porque a gente quer. Então eu poderia ir no banco super grande que tem escala, mas às vezes eu quero o banco que mais me entende, que parece que está conversando comigo, né? Que é o que está acontecendo dentro do mercado imobiliário. Porque tu imagina, a gente fala, por exemplo, num banco de corretores, tem vários modelos de pagadoria e tal, mas eu ainda não vi um banco mesmo assim pro corretor, porque o corretor não recebe o salário. Comissão. Eu sou corretor de profissão desde os meus 18 anos, trabalhei só como corretor por muito tempo. E para eu financiar um carro ou comprar um apartamento, eu vou mostrar o quê? Tá aqui, eu recebi a comissão a pagadoria da imobiliária aqui. O banco não aceitava isso. Então eu tive que fazer toda uma estratégia de movimentação de conta, declarar imposto, toda uma preparação para em 2 anos, 3 anos ter uma renda. E parece que você tá fazendo algo errado, né? Não, sabe, tu fica nesse anseio, e aí, será que tá certo ou não tá? Será que tu torce, será que eu vou conseguir o crédito? E tem corretor, a gente fala de corretor que ganha 100, 200, 300 mil por mês, corretor que ganha numa transação 500 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais, é grana que rola, e às vezes ele não tem crédito. É o momento, quem está nos ouvindo aí, é o momento de criar um banco que entenda esse perfil e saiba dar crédito, porque sabe que esse cara acabou de receber 50 mil de comissão e que ele num ano, a constância dele fez ele faturar 200, 300 mil no ano, 500 mil no ano. Abre uma possibilidade para isso, né? Os bancos digitais, eles até fizeram algum movimento desse tipo, né? Porque quando um bem específico? Não, um bem específico para corretor não, mas corretor. Quando surgiu o Nubank, depois na seguida do Nubank veio o Original, veio o Neon, veio todos esses bancos, que eles não cobram taxa e tudo mais, até dá para o profissional que não tem carteira assinada, que vive de honorário, comissão, aí ir lá e abrir a sua conta. Isso aí... O problema é o crédito. O problema é o crédito. Porque... E aí vieram soluções, sabe como? Deixa aqui o seu dinheiro investido e eu te dou isso em crédito no cartão. E aí você começava a girar e criar um crédito dentro. O que acontece muito é assim, hoje para criar um banco de nicho custa tão barato, mas tão barato, 100 mil reais você abre um banco de nicho, até menos. Porque você vai usar um Bank as a Service e aí você vai fazer uma camada e a camada que é o seu diferencial. É tão fácil que hoje o medo dos grandes bancos é virar um back-office, porque quem detém a informação do cliente é o cara que está na ponta. Exato, né? exato.
E hoje o banco tinha isso, né? E aí ele perder isso daqui dói muito para ele, né? Claro. Ser um fornecedor de produto, apenas, meramente, não deve ser o sonho dos grandes bancos. Mas é tão barato que eu acho que vão surgir mais, mas ao mesmo tempo vão quebrar um monte, tá? Sim. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, Semi, que é assim... você faz questão de 5 minutos falou sobre a questão dos dados, né, do uso mais inteligente dos dados e tudo mais. Eu ainda percebo que, invariavelmente, qualquer setor de atividade econômica não sabe trabalhar o dado do cliente. Isso tem sido um desafio para todo mundo. E a gente, como profissional de mercado imobiliário, profissional de tecnologia, a gente vem batendo nisso. Cara, dados vão te ajudar a rentabilizar seu negócio, a conhecer melhor o seu cliente, a te abrir janelas de oportunidade, te ajudar a buscar informação onde ela não existe e tal, não sei o que, não sei o que. E falando a respeito de bancos, cara, eu recebo SMS todos os dias do banco que eu sou correntista, me oferecendo coisas que eu já tenho. E eu percebo o seguinte, cadê a análise de dados, cadê o profissional, cadê o sistema que cuida do meu perfil como cliente, que não enxerga que eu estou recebendo oferta de coisas que eu já uso há anos, já tenho isso há anos. Cadê? Sabe? Esse é um perigo que eu vejo que não só banco, mas qualquer setor de atividade econômica que usa dados está desperdiçando a chance de conversar melhor com o seu cliente. Quem melhor faz isso é o varejo, né? Eu acho ainda. O varejo tem uma curacidade de dados e de te recomendar coisas. Mas, se você cai na recomendação e compra, ele não sabe que você comprou. O grande problema dos dados é o update dos dados. Boa. Porque tem um evento. O evento eu pesquisei a respeito. E aí ele começa a te direcionar. Quando você compra, ninguém atualizou falando, ele comprou. Galera, vamos parar. Porque você tá lá no perfil e você... Não sei se você já reparou. O cara fez tanta propaganda do tênis que você comprou o tênis. Você vai ver o tênis por mais 3 meses na sua vida. Ele continua. Porque a atualização é crucial. O que acontece no mercado imobiliário? A atualização tem um ratio muito baixo. Muito baixo. Tem mesmo. Então, onde você deveria, na minha opinião pelo menos, começar a investir em dados no ramo imobiliário? Talvez em dados de construção. Porque você constrói sempre. Então, uma incorporadora está construindo lá 5... sei lá, imóveis ao mesmo tempo e é contínuo isso. Se ele me gerasse os dados da construção, quanto é que ele gastou por metro quadrado, disso e daquilo, tal, não sei o quê, se isso está subindo, se está caindo, e analisar, deve analisar, mas isso é constante. Você tem atualização toda hora, então você consegue melhorar. Mas preço de venda, ninguém sabe o preço real do negócio já. Já é um dado que você não confia tanto. Tem pouquíssimas ofertas do mesmo tipo, na mesma região, para o mesmo público. Como é que você compara dados que não são... E essa atualização não é tão rápida, sabe? Então, dados é interessante? É difícil. Dados para mercado financeiro é mais fácil. Aí é só a qualidade do dado. Mas o mercado financeiro é transacional. Quantas vezes por dia você usa seu cartão? Algumas, né? Algumas. E você está sempre com o seu cartão. E você usa quase todo dia. Então, esse acúmulo de dados, esse refresh de dados atualizado, isso é animal. Porque eu consigo trabalhar nisso. Então, tem que só tomar cuidado quando você fala de dados, usar dados principalmente, que é se você não está sendo enganado pelos seus próprios dados. Né? Porque o dado já vem com viés, né? O dado já vem com viés. E o exemplo que você deu do imobiliário é clássico, né? Dentro de um determinado bairro, num pedaço daquele bairro, você não tem 3, 4 empreendimentos sendo erguidos da mesma configuração. Isso é fato. E ali, quando você faz uma análise de dados daquele perímetro ali, o dado vem com viés, porque você tem 3, 4 empreendimentos sendo erguidos de forma de tipologias diferentes, você acha que tudo está igual ali, né? Então essa análise dos dados ali, ela se torna um desafio hoje para a gente que trabalha com imobiliário de saber, cara, que tipo de dado que eu vou usar, né? Aí até mesmo, vamos imaginar que cada vez mais está acontecendo aqui no Brasil, que acontece nos Estados Unidos já rotineiro, que eu acho que vai acontecer, vai alavancar mais e mais rápido, que é tu ter prédios inteiros sendo comprados por bancos, né, por fundos. Isso está acontecendo aqui, mas aos poucos, mas sem dúvida vai começar a acontecer cada vez mais, né? E imagina uma análise, né? Quanto vale esse prédio? Se eu não sei
quantas unidades foram vendidas naquele prédio lá. Porque aqui a gente não tem, né, o MLS dos Estados Unidos, que a gente consegue ver o imóvel foi vendido, não foi vendido, por quanto foi vendido, quem comprou, todo o histórico de transação. Aí eu só sei se foi vendido se a consultora disse que foi vendido. Aí eu vou bater lá e vou dizer quantos foram vendidos aí, qual foi o preço que foi vendido. O preço de cada um. Como é que eu vou balizar? Então tem que ser toda uma análise muito... E aí eu entendo às vezes que o feeling, realmente... O feeling às vezes ele faz sentido, porque, cara, eu tô aqui há 10 anos nessa região, eu sei que esse prédio aqui é tanto. Porque o dado não mostra tanto, porque tu não tem acesso ao dado e quando tu tem, demora para ter essa transação, né? Não é todo dia que ocorre essa transação. A gente tem essas... O mercado imobiliário é particular nesse sentido também, né? E aí se você não tem dados, a gente não consegue ir além. A gente não consegue falar de inteligência artificial, a gente não consegue falar de tudo que está acontecendo no mundo no mercado imobiliário. Uma hora vai acontecer. Você só precisa saber quando, né? Então, uma hora os dados eles vão ser padronizados. Uma hora eles vão ser exigidos. Uma hora... e aí, uma vez que isso acontece, você começa a trabalhar os dados. Uma vez que você consegue dados suficientes para trabalhar esses dados, você consegue predizer, né? Então, você consegue criar modelos preditivos. E aí, o mercado começa a arrumar para um outro segmento. Só que, obviamente, tem setores que demoram mais, né? E, obviamente, tem setores que demoram menos. Então, o imobiliário acaba sendo um segmento não tão colaborativo. E isso faz com que seja um pouco mais tardio mesmo e não com tantas transações, né? Então seja um pouco mais tardio. Mas quando você olha para dentro das empresas, fica mais fácil de você entender essa análise de dados, né? Porque se eu sou uma empresa que eu tenho 20 anos de histórico de mercado, já lancei 30 produtos, eu consigo olhar para esses meus produtos e analisar os contratos, analisar a tipologia, onde eu lancei e tudo mais, e eu faço a minha análise interna e consigo imaginar o seguinte, meu próximo produto é esse aqui devido a esse histórico que eu tenho. O histórico é importante na análise de dados, mas, Semi, aonde está o grande desafio hoje, tudo isso que a gente falou aqui de dados, para o profissional como você que está olhando para isso, onde está o grande desafio mesmo de trabalhar o dado real? Onde está esse desafio? Como é que você enxerga a evolução dessa análise de dados? O que acontece? Tá? Você falou assim, o dado para a empresa é fácil. Eu participei de um projeto que simplesmente queria criar uma base... Eu tenho todos os dados, eu sou um grande banco. Tenho todos os dados que você pode imaginar. Cartão, eu tenho transação, eu tenho DocTed, recebido e enviado, tenho boleto, eu tenho tudo. Vamos criar uma base única, vamos juntar tudo. Porque daí, num lugar só, eu consigo destruir com uma base dessa. Porque eu tenho desde a parte de cartão, da PF e da PJ. Se eu domino 30% do mercado, PF e PJ, eu consigo, e eu sei quem é a contraparte, porque passa pelo meu banco, eu tenho o mercado inteiro. Fácil, né? Botaram um diretor, superintendente, fizeram uma diretoria inteira para fazer isso daí. Impossível. Porque os dados não se conversam. O que é saldo? É saldo médio, saldo ponta, saldo na data, saldo no final do mês. O que é saldo janeiro 20? É saldo médio de janeiro de 2020? É saldo no último dia de 2020? É saldo no primeiro dia de janeiro de 2020? É um saldo, sabe? Então, como tem essas divergências, é muito mais complexo do que aparentemente é. Essa é a dificuldade. A dificuldade é quais são os dados, o que dá para... o que está em bases comparativas. Porque mesmo na nossa vida, a gente tem eventos que mudam a nossa vida e a gente começa a enxergar de outra forma. Então, as decisões que eu tomei eu sofri um infarto. E aí eu comecei a levar uma vida mais saudável. Todas as decisões que eu tomei antes, tem uma ruptura aqui, né? Como é que você explica essa ruptura? Exato. Cadê o histórico dessa ruptura? Aí você olha os dados lá, você vê que você comprava, sei lá, não sei o que e depois parou de comprar. Como? Mas por quê? Quem que cruzou isso com seu laudo médico? Olha isso. Puta, tô falando só de transação, de repente, laudo médico para saber que aquilo... E aí, beleza, eu junto os dados, se falta um gap aqui, que é no caso aqui de saúde, que não tem nada a ver com isso, você não entende o negócio. Você fala assim, caramba, mas por que ele consumia e de repente para de consumir? É muito difícil. Tu tem que cruzar os batimentos do relógio já para ver se aumentou ou não aumentou. Então, mas aí o desafio que ele põe, nessa fala do Kim, vai ser um desafio que o imobiliário vai ter que aprender a desenvolver. Porque quando a gente olha para análise de dados hoje para o mercado imobiliário, você tem
tipologia, você tem a quantidade, nessa tipologia você tem a quantidade de dormitórios, você tem a suíte, então você tem uma análise primeiro do imóvel. Aí depois você tem uma análise do bairro. Aí você tem uma análise do bairro expandindo para localização. Depois você tem do cliente. Quando você chega no cliente é mais difícil. Você fala, pô, como o cara não compra na recorrência imóvel, você não consegue determinar o público fato para comprar aquele novo lançamento que você vai ter. Ou seja, isso aí está muito pequeno ainda dentro da imobiliária. E é um cruzamento, se a gente começar a imaginar coisas que dá para cruzar, que devem ser cruzadas, é bem maior, né? Imagina o Matrix lá, aquele monte de letra de código verde lá na tela preta, porque, pegando de novo o exemplo da House aqui, os nossos parceiros, o Ale fala muito, né, de ter essa moradia quase a custo zero, né, porque tu agrega tantos negócios em volta do prédio da moradia e o consumidor ali, o morador consome isso, né, e aí tudo isso gera um cashback de repente. Então tu começa a cruzar já o dado do cara que compra um arroz aqui embaixo, e aí quantas vezes ele faz arroz na semana dele, porque ele compra mais, o cara que pede iFood, que vem o entregador, o tanto que fez o check-in ali na academia para ir, esses dados comportamentais, né, que tu precisa deles para te poder dizer que se daqui a X tempo vai acontecer alguma coisa. Tu tem que cruzar muita coisa nessa parada aí, né? Então o imobiliário o imobiliário é dependente dos dados do imóvel, dos dados do cliente, e eu acho que dos dados financeiros, e aí vai. Total, eu acho que o que a House está fazendo, por exemplo, que é trazendo o dia a dia do cara para mais perto dele, para ela controlar essa jornada, é uma coisa muito inteligente, porque daí tu consegue entender que o perfil do teu cliente, né? Porque antes, como é que a gente vai lançar um empreendimento? Tu criava persona, né? Quem é a persona? De X há tantos anos, casado, solteiro, XX. Tu criava essa persona assim. Hoje você pode criar uma persona assim, é uma pessoa, beleza, tem esses mesmos comportamentos, mas é uma pessoa que consome bastante cerveja. Porque se tu sabe que a galera que mora nesse prédio tem esses comportamentos, tu consegue dizer que se lançar um prédio ali e ter uma comunicação que atingir esse público, vai ter sucesso, porque é o público que está morando num lugar como esse. Então, por isso que eu acho muito inteligente que a House faz, né? E de trazer para perto do prédio mais informações, mais dados do que só saber quem mora ali, quem dorme ali, quem acorda ali. Ele tem que usar esses dados, né? Então, um exemplo. Se ele bota uma câmera aqui, para segurança, é uma coisa. Mas se ele usa o mesmo vídeo da câmera de segurança para saber quantas pessoas em média, qual é a faixa etária das pessoas que vêm, é mais homem, é mais mulher, entrega muito Uber, vende Uber, porque você consegue ver se... entrega muito iFood aqui, tem muita gente de iFood esperando, quantas pessoas descem para pegar o iFood, quanto tempo eles demoram em média, quanto não sei o quê. Aí você fala, eu consigo melhorar ainda mais essa visão. Porque se eu criar, por isso que criaram aquele box do iFood, né? Você deixa um negócio lá, o morador que tem que descer não precisa... ter contato, se quiser, com o cara lá, muito mais fácil. A comida fica meio aquecida enquanto está lá dentro. Legal. Mas será que é tanto dado, sabe? Tem um livro que fala, né? Som e ruído. Ele fala a diferença entre um dado que só está te atrapalhando e um dado efetivamente que você vai usar, né? Essa diferenciação que eu acho que é a coisa mais difícil desse mundo. Foi bem que você falou, comentou isso quando a gente estava no início, falando que era essa segmentação, né? Entender e exatamente se essa linha é importante, não é, e se eu vou usar ou não. E até, entrando no assunto que a gente até anunciou que a gente falaria aqui, de inteligência artificial, para a inteligência artificial agir, né, o meu sócio de tecnologia gosta muito de falar que tem nomes que soam bonitos, né? Tipo, Big Data soa muito bonito. Eu tenho um grande Big Data aqui. Mas tem o que realmente é um Big Data e o que realmente tu só pegar fazer o cruzamento de informações que já estão dentro da tua plataforma, né? Então a inteligência artificial, acho que ela é um nome bonito, ela está acontecendo, tem muita coisa legal rolando. Mas para ela ser efetiva e ajudar a gente, separando a inteligência artificial do chat GPT, né? De me ajudar com textos ali ou com imagens no Midjourney, mas para a inteligência artificial ser efetiva e ajudar a gente, como é que você está olhando para ela, assim, frente a tudo, já combinando com tudo que a gente conversou aqui? Assim como a gente tinha falado, para isso rodar, precisa de dados. Sim. Um use case que eu acho que daria para fazer fácil. Todo prédio que você vai, você precisa se identificar. E você é dependente do cara que te identifica.
Só que ao mesmo tempo, você faz isso em vários lugares e ninguém detém essa informação. Já existem alguns projetos, é que isso não é fácil, é um Global Pass, onde se eu sei que eu sou eu, e eu estou registrado lá, e eu sei que eu moro aqui, por exemplo, por que eu não compartilho essa informação com todas as outras unidades? Entendi. Por que eu não compartilho essa informação com todos os outros parceiros? Sim. Por que eu não compartilho essa informação com os prédios? Estamos aqui perto da Paulista, com todos os prédios da Paulista. E, você imaginou, você vai para um prédio, você não precisa dar RG, porque ele pega o seu facial, ele sabe que você é você, com uma acurácia, sabe, interessante, porque eu tenho dados suficientes para garantir aquilo. E eu tiro uma foto só para garantir a atualização da foto, e aí vai melhorando. Pô, o AI só funciona quando tem dado. Esse é um caso típico, onde eu tenho muito dado. Porque é você, né? E todo dia tem que deixar esse dado em algum lugar diferente. E todo dia você vai ter que acessar alguma coisa, sabe? Então, se eu tirar a foto, só tem um scan, e aí você passou, olhou, e eu sei, é você. E todo dia eu tenho uma foto sua, isso é um puta de um dado. E ela vai se atualizando um puta de um dado. Caramba, é verdade. E aí, eu já vi projetos assim, que era pegar o lobby dos prédios residenciais, que hoje tem academia, tem não sei o que, tem blá blá blá, mas ninguém usa. Já viu isso, né? Já vi. Os prédios que tem piscina são os caras que não usam a piscina, e o cara que não tem piscina tá pagando uma academia para poder nadar. Aí teve, eu já ouvi projetos de vamos abrir esses espaços públicos. Foi até de uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil. Então ele tem entre locado, vendido, que mora num imóvel que foi negociado por eles, mais ou menos 1 milhão de pessoas em São Paulo. Pô, legal. Então você pega esses lobbies e dá acesso para essas pessoas nos prédios que eles controlam. Boa. Pô, eu já tenho essa informação dentro de casa. Então, imagina que você é uma Vitacom. E tem a House e tem a Vitacom, mas tá tudo registrado. E aí você é de uma Vitacom, você vem para uma House, não precisa se identificar. Já está identificado. Não precisa pagar, porque já sai no seu condomínio, sabe? Não precisa, sabe? Isso é animal. Isso é mesmo. Porque você, mais uma vez, você precisa de algo que tenha dados para poder trabalhar. Assim como esse caso, eu acho que teria outros. A gente só precisa pensar. Mas aí a gente pode pensar sozinhos, abrir uma empresa, tô brincando. O pessoal encerra aqui o episódio, tá? Para de gravar agora. Chega, já saímos com o negócio pronto aqui. Porque já tem um investidor também aqui. Um empreendedor e investidor junto já. Já saímos. Muito legal. Não, mas isso é um caso muito interessante, porque quantos administradores de condomínio existem, né? Que fazem... Mas elas não conversam entre si. Sabe? Cada uma quer ter seu sistema, cada um não sei o quê. Verdade. E falar com a administradora de condomínio, principalmente comercial, é um saco, assim. Então, esse é o ponto, né? Que a gente, olhando aqui para o imobiliário, a gente precisa sair do ego e ir para o ecossistema, né? O mercado imobiliário é um mercado de ego. Tá? Então, assim... cada um que tem um negócio, ele acha que o negócio dele é dono de alguma coisa, ou o negócio dele pode ser melhor que o do outro, enfim. Quando a gente começa a conversar e começa a distribuir essa informação, talvez a gente consiga num futuro, eu não sei quanto tempo ainda, Kim, mas pegando tudo que você falou, imagina assim, se eu vou ter o compartilhamento de dados com diferentes unidades habitacionais, com diferentes unidades de comércio, diferentes unidades de serviço, diferentes unidades de transporte, enfim, o que quer que seja, será que lá na frente eu não posso estar criando uma única modalidade de negócio que gerencia todos esses negócios e que todo mundo pega um pedacinho do bolo aí, financeiro, e aí a gente volta para a questão do bank, ou seja, eu estou criando um modelo gigante, global de banking, onde você não vai ter mais nem o uso de carteira, é só o seu dado. Por exemplo, tá criando a Skynet aqui. Tô criando eu tô indo longe, porque esse seria meu sonho de consumo. Outro dia eu estava embarcando num voo de uma dessas companhias aéreas brasileiras, que eles têm o escaneamento facial. Você vai lá, se cadastra e faz o escaneamento facial. Eu perguntei para a moça, tá, e o próximo voo? Ela falou, não, você só põe o rosto aqui, você entra. Isso está num modelo de uso. Mas é bem longe do que você deu de exemplo aqui. É bem longe. Porque ele só olha ali para mim, ele já embarcou no voo da ida, ele tá voltando para São Paulo. Imagina se cruzasse esses dados com outras coisas. Ontem eu tava num prédio outras também, companhias, né? Outras companhias. Ontem eu tava num prédio no Brooklyn ali, numa reunião, e no prédio tinha o escaneamento ali. Eu entrei uma vez só.
Mas depois, cada vez que eu entrava, eu dava o meu nome, ele pegava o atendente do recepcionista, pegava meu CPF, beleza, pode entrar. Aí eu não tinha cartão nem nada, só entrava pelo... Mas era aquele prédio e era uma coisa mais só para provar que era eu ali, mas eu continuava tendo que dar a minha Sabe informação. Sabe uma coisa que a gente resolveria com essa ideia que você me trouxe? Coisa mais chata que tem é quando você vai se hospedar num hotel e ele te dá uma folha de papel para você preencher. Pô! Isso acontece ainda, isso é bizarro. Isso acontece ainda com frequência. Pô, nós estamos em 2023, você vai se Por hospedar isso, fiquem num hotel. na house que não precisa assinar papel na house. Puta. Mas Kim... A porta da house, inclusive, abre com o meu rosto, viu? A porta da house aqui embaixo. A house abre com o meu... Eu faço... Quando eu vou fazer o check-in, eu coloco as informações ali no app da house e tiro uma foto minha, faço o movimento todo aqui. Quando eu chego aqui, o meu rosto está cadastrado, eu só boto meu rosto e já... E sabe o que eu acho? A diferença de uma house para uma incorporadora é que a incorporadora não vê o público final. A house vê. Que é você. Você é o usuário final da house. Então eu consigo analisar seu comportamento. Como eu, incorporadora, só vejo o cara uma vez quando ele compra, e isso, se ele comprar mais algum na vida, é mais difícil fazer isso. Além disso, o mundo de incorporação é um mundo que você nasce brigando, né? É Caim e Abel, porque tem um terreno bom, e aí você já está brigando pelo terreno. Então, é um pouco mais difícil, concordo, de ser colaborativo até o momento que eu assinei lá a opção de compra do terreno. Aí eu falo, eu quero parceiro, sabe? É muito o mercado imobiliário. Como ele já nasce brigando, né? Eu entendo também o motivo de não ser tão colaborativo. Sim. Mas os bancos nasceram brigando e hoje estão lá de mãos dadas. Então, eu enxergo um futuro. Pode ser que isso seja um caminho. A própria house quer fazer esse caminho, uma vez que ela é parceira dos incorporadores, ao invés de ser concorrente deles também, né? Mais parceiro do que... Mas o grande sonho de consumo do setor de construção civil seria o seguinte, cara. Se o construtor e o incorporador olhar o tijolo, areia e cimento não como um ativo, mas como o fim de um processo que ele vai tentar atender às necessidades dos moradores, das pessoas que vão habitar aquilo, e ele fazer o caminho inverso. Por que eu vou subir uma torre só para poder vender e ganhar uma margenzinha pequena na venda daquilo? Não. Eu vou subir uma torre aqui porque eu já entendo o comportamento local, já entendo o comportamento das pessoas, então eles estão precisando desse tipo de empreendimento. Pum, sobe aquela torre. O público final deles vai ser o cliente, não vai ser o imóvel, o empreendimento em si. Esse é o sonho de consumo, essa é a mudança. Mas tem um ponto aí, Kim. Eu já estou imaginando, tava falando, sabe quando tá ouvindo com um ouvido e o outro a cabeça está pensando. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente olha muito para o nível de assistente da inteligência artificial, né? Era aí que eu ia perguntar, Amanda. Não é uma pergunta, é só porque tu estava começando, não vou te interromper, tu começou a falar e eu estava viajando aqui pensando assim, eu entrei num prédio, fiz o meu escaneamento, daqui a pouco vou entrar na minha sala também, tem o meu escaneamento para entrar, e a inteligência artificial que é a minha assistente ela já vai, bom dia, seu Jota, hoje você tem reunião tal, que bom que você está nesse prédio, já vai conversar comigo, já vai me sugerir coisas, porque eu já tô percorrendo ela ao longo de tanto tempo e ela está me autorizando a entrar em vários lugares, ela já sabe o que eu faço, o que eu quero, porque ela também está plugada com um app meu, um Google Agenda. Já fui viajando já nesse negócio. Já. Não, mas é aí que era o que eu ia perguntar até para o Kim, baseado nisso que você está falando. Que a gente tem muitas oportunidades com a inteligência artificial, várias. Desde a simples automação residencial, né? Hoje eu estou vibrando porque eu consegui instalar as lâmpadas inteligentes em casa, conectando com a Alexa. Eu estou super feliz, porque eu chego lá e falo, Alexa, boa noite, ela apaga as luzes, as 3 luzes que tem na sala, ela apaga, é sinal de dormir. Ou eu falo, Alexa, eu vou assistir tal coisa na Netflix, põe a luz vermelha, ela vai lá e azul, amarelo. Eu tô achando isso o melhor dos mundos. E olha que um cara que está acostumado com tecnologia, isso para mim foi uma revolução dentro de casa. Mas, Kim, à medida que nós nos empolgamos com o avanço da tecnologia, por outro lado, falando especificamente da inteligência artificial, à medida que nós nos empolgamos com o nível de conhecimento e de entrega da inteligência artificial, por outro lado, a gente tem que olhar pelos perigos. O que essa inteligência artificial traz de perigo?
Eu não consigo imaginar perigos contra a vida humana ainda. Eu não consigo imaginar, mas eu consigo imaginar perigos psicológicos, perigos emocionais. E se a gente não sabe lidar com o input de entrada, o nosso output vai ser um negócio terrível. Tem caminhos para isso? A gente está indo para um lugar assim, sabe, pisando em ovos com a inteligência artificial? Essa batalha entre Estados Unidos e China é muito em relação à segurança e tal, porque o TikTok, ele manda informações da casa do cara para não sei o quê. Óbvio que a gente está na mão das empresas que estão fazendo isso daí. Por isso que hoje surgem plataformas, principalmente em blockchain, descentralizadas, as DAOs, para evitar que tenha um owner daquele dado e esse owner seja o único a decidir o que ele vai fazer com aquele dado, quem pode ver, quem não pode ver, se ele pode vender ou não pode vender. Óbvio que tem a LGPD, tem isso, tem aquilo para tentar proteger, mas ao mesmo tempo não é tão trivial, né? Então, hoje, eu posso falar que a gente está num mundo onde essa camada de Web3 que está surgindo, ela vem justamente para tentar evitar a parte ruim de toda essa camada de dados que surgem. Imagina que você é um cara politicamente exposto e aí é visado e aí você não quer que as pessoas saibam o que você faz por questão de segurança, sabe? E aí uma empresa, está na mão de uma empresa saber e ele sabe que toda quinta-feira você sabe. Então, esse tipo de coisa, então por isso que essa camada surge aí para tentar evitar ter um ownership desses dados. Muito tá? legal isso. Mas um ponto legal até na história que você contou, qual que é a diferença hoje da diferença de ter um escaneamento, coisa parecida? Hoje passado, quando você vai no hotel, você tem que fazer aquele membership, né? Se você não faz o membership, raramente ele vai saber quem é você. Por mais que você vá lá, preencha o documento, bote lá no negócio, raramente ele sabe. E aí ele não vai te oferecer algumas amenidades, e para ele não custa nada, assim, tá no preço e tal. E ele talvez realmente esperando alguém como você para oferecer aquilo. Né? Só que ele não consegue olhar para você e falar, você é a pessoa que sempre vem aqui e nunca preenche a porcaria do negócio das milhagens. Eu tenho várias milhagens e não uso nenhuma, porque é um saco usar, porque tem tantas que eu acabo não sabendo qual usar em qual lugar e eu desencano de usar. Quando eu escaneio você e você entra e aí já sai aqui quem é a pessoa, quantas vezes ela veio, o atendimento já é outro. Sim. Eu não tô tirando o humano aqui. Eu só tô trazendo mais um dado. Perfeito. Eu até tinha um projeto, 10 anos atrás, que eu queria que os bancos tivessem. Você entrou pela catraca, eu sei quanto dinheiro você tem sobrando na conta. Eu sei qual que é a sua média de faturamento. Daí eu chego e falo assim, oi Jota, tudo bem? Eu vi aqui que você tem 50 mil reais sobrando. Você não quer investir esse dinheiro? Porque fica parado. Ele já está parado há 10 dias. Sabe quanto você já perdeu nisso? Eu tô vendo que está chegando o aniversário do seu filho. Você quer... Eu tenho uns parceiros para indicar. Na idade... Ele está fazendo 13 anos, né? Nessa idade aí, normalmente... as pessoas estão gostando disso daqui. Você quer que eu já reserve no parceiro com desconto de 20% que você tem no seu cartão? Puta que... Caramba, imagina essa experiência. É bizarro. Agora, imagina, você vem aqui, sabe? E você entrou pela porta. Seu voo chegou atrasado, você deve estar cansado, sabe? Você quer que eu prepare uma reserva, que você gosta de italiano, né? Você quer que eu... esse tipo de coisa seria fantástico uma vez que você tem essa informação. Todos esses dados, eles te ajudam a te mapear, não partindo de você, mas você sendo parte do processo. Então, hoje, tem que partir de você. Você tem que ir lá e fazer o cartão. Você tem que ir lá e mostrar o cartão. Você tem que ir lá e mostrar que não sei o quê. Talvez amanhã não precise disso e você seja meramente um passivo na história, mas o passivo mais ativo que tem, né? Você vai receber todos os benefícios. É um mundo totalmente diferente. Sem invasão de privacidade. Ou depende de quem vai entender isso. Eu posso, talvez, falar assim, eu quero abrir essas informações. Sim ou não, eu escolho. Eu quero abrir.
eu quero ser recebido dessa forma, entrando no meu banco. Ou não quero que ninguém saiba. Porque vai que aquela pessoa que me atende sabe quanto dinheiro eu tenho na conta, tal. Ok, eu escolho, entendeu? Eu sou anônimo ainda. Ou o banco pode criar um algoritmo e saber se é nível A, B, C e eu já tratar diferente, sabe? Mas a escolha deveria estar comigo. Claro. Mas eu não quero ter trabalho para ter essa escolha. Eu só quero falar sim ou não. Eu não quero ter que preencher nada. Eu não quero preencher folha, que você falou, sabe? Eu não quero ter que falar que eu sou eu, sabe? Meu nome é Semi. Não, RG, beleza. O cara vai pegar o RG, vai copiar, nem vai olhar pra minha cara, vai tirar uma foto porque é procedimento, ele nem viu se aquela porcaria da foto do RG é o cara lá, sabe? O cara não vê nada. Qual a segurança que você tá tendo? Porque em tese é a segurança que você quer, né? Nada, entendeu? Zero. É verdade. Zero. Ou seja, o processo humano ainda não está conectado ao processo da máquina, né? Pois é. O dia que você conseguir juntar os dois, você tem um mundo ideal. E eu acho, não está tirando o humano, não. A gente está dando mais poderes pro humano. E uma coisa que eu acho interessante, Kim, tem um exemplo aqui de um lugar onde eu constantemente vou, às vezes o Jota vai comigo, que é fumar um charuto. É o meu hobby, fumar um charuto. E sempre quando eu chego nesse lugar, todo o pessoal da equipe lá já sabe quem eu sou, porque eu chego na portaria, você necessariamente precisa dar o seu número de associado, se você é associado do lugar. Eu dou meu número ali, a menina que atende na recepção, ela já fala, tal, porque tantas vezes que eu vou lá, ela fala, tal número, tal, não vou falar o número para ninguém usar. Tal número, é isso aí, beleza. Aí eu vou entrando assim, o cara já vem, ô Zanotto, senta. Vai aquela água com gás, o cara já sabe, porque toda vez que eu sento eu quero uma água com gás, ele já sabe. Ou seja, eu percebo que a inteligência artificial, entre aspas, aplicada ao ser humano, ela hoje está funcionando muito mais na base do relacionamento. Perfeito. A gente vai ter o nível da inteligência artificial olhando para o relacionamento, Kim? A gente vai conseguir chegar nesse nível, será? Sabe qual que é o problema no seu caso? Se esse garçom que te conhece, ele sair de lá, vai entrar um outro garçom, ele nunca vai ter te visto. Aí você vai chegar lá, ele não vai te perguntar se você quer água com gás. Isso, verdade. Mas se for trocar a inteligência, equipe, já era. Se for efetivamente, tiver nos dados isso daí, independente de quem seja o executor da tarefa, você vai chegar lá e vão te oferecer. Você quer água com gás? Ele nunca te viu na vida. Você quer água com gás? Isso está rodando em algum sistema. Né? Tem alguém ele vai controlando. Bater o olho, vai ver a tua foto, ver esse é o Gustavo Zanotto, isso que ele toma sempre quando vem aqui. Normalmente ele consome 2 charutos aqui na noite, toma uma dose. Já vai saber, já vai... Fantástico, hein? Não, legal isso aí. Brincadeira. Dá pra gente ficar mais umas 2 horas conversando aqui, imaginando o que pode acontecer, hein? Em 2 horas a gente sai com uma startup daqui. A gente já sai com essa pronta já. Agora a gente vai terminar aqui, pessoal, que a gente vai fazer o nosso business plan aqui. Cara, e não é a primeira vez que a gente tá num Prop Talks. Acho que essa aqui é a segunda vez que a gente tá num Prop Talks e que a gente, numa conversa como essa aqui, fala isso, né? Putz, isso aqui dá um negócio. E é uma das coisas que a gente mais faz aqui no Prop Talks é levar esse tipo de conhecimento. A galera que cria negócio ouvindo a gente, por favor, né? Coloca a gente como advisor, pelo menos, aqui, lá, né? 10% para nós três aqui, né? Pelo menos advisor lá com uma partezinha, né? E um dos grandes propósitos disso aqui é levar esse conhecimento todo que é trocado aqui para o pessoal que nos ouve, que nos vê, para os caras pensarem, o meu modelo de negócio, ele pode ser melhorado se eu pegar um pedacinho disso aqui, né, cara? E, Semi, eu acho que assim, como o Jota falou, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando de um assunto como esse, que é muito interessante para os três aqui, né? Que a gente está envolvido com isso há bastante tempo. Mas, só para encerrar essa conversa aqui, aonde o Semiquim enxerga o desenvolvimento de tecnologia nos próximos 5 anos? Não vou falar na próxima década, mas onde você enxerga o desenvolvimento de tecnologia nos levando nos próximos 5 anos? Essa é uma pergunta difícil. Porque o mundo que a gente vive é um mundo... É o que eles chamam de VUCA, né? VUCA, a versão brasileirada. Né? Mas é tão complexo, mas tão... que a verdade que você tem hoje não é a verdade de amanhã. Tanto que o ChatGPT ele veio trazer muitos anos para frente aí, porque ele deu acesso. O negócio já existia, ele só deu acesso. De repente, em cima do GPT-3, criaram um chatbot, tipo um negócio para te responder. E olha quanto isso mudou a realidade de muitas situações.
vários caras desenvolvendo startup pararam o desenvolvimento e incorporaram a consulta no ChatGPT porque é muito mais fácil. Aquilo que ele estava demorando para desenvolver um monte de horas, de repente transformou em monte de dias, transformou em algumas horas, sabe? Então, isso traz uma disrupção no que você está fazendo. Então, como disrupção vem sempre, eu acho que mais do que falar a direção, é aquele negócio aquela história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Sempre questione o que você está fazendo. Boa. Porque se você não tem o que melhorar no que você está fazendo, é porque você está num ambiente que provavelmente tem uma margem muito boa e por isso você acha que você não precisa inovar. Não sei ainda, essa é uma dúvida que eu tenho, se o ramo de incorporação é um ramo que tem margem suficiente para não precisar inovar. Eu tenho sentido que era assim, cada vez menos assim, e está começando a gente chama de água batendo na bunda, assim, né? Fala, pô, eu acho que vou precisar me mexer. E as novas gerações entrando, trazendo mais uma pressão sobre inovação, que é o que acontece normalmente em todas as empresas. Isso vai trazendo a tecnologia, né? Eu não quero ousar dizer qualquer tecnologia que seja a tecnologia do futuro. Só sei que qualquer ela que seja tem que estar centrada no ser humano, sabe? Porque quem efetivamente vai ter uso dela, né? Então, o ChatGPT veio em cima do GPT-3, ela trouxe unicamente a centralidade no ser humano que está consultando. Claro. Então, eu não enxergo a máquina desenvolvendo soluções que vai não ser... Não, eu enxergo pessoas que enxergam dores, que desenvolvem uma solução tecnológica para resolver essa dor. Isso eu enxergo. Então eu não enxergo que a máquina vai dominar o mundo e o ser humano não vai ter o que fazer. O que eu enxergo é que tudo parte de uma dor. Escola clássica do design thinking, client-centric. Tem uma dor, vamos resolver uma dor. Sempre tem que ter uma dor. E vai ser nesse âmbito. Mas o que vai ser é legal nem saber. Porque daí a vida tem graça, porque se você já soubesse, ia ser um porre viver, né? Exatamente. Fantástico, hein? Puta Pô, que encerramento, hein? Que encerramento fantástico. Tá aí vários cortes. Parece que a gente combinou isso. Né? Não, às vezes o pessoal acha que a gente combina, mas a gente, a gente sentou aqui, falou o tema e começou a conversar. Uma conversa de bar mesmo. A gente sempre fala que o próprio Talks é uma conversa de bar, né? Que a gente vai conversando. E, no bar surgem coisas bonitas, não surgem? Surge grandes negócios. O próprio Talk surgiu num bar. Viu? Nós começamos lá em Porto Alegre. Fumando um charuto, tomando uísque. 3 pessoas. Eu, Jota e o Daniel Niero, que fez o episódio 1 do próprio Talks, que nós não temos a filmagem disso aí, mas temos o áudio. Tem um áudio. Vamos descobrir uma inteligência artificial que pega o áudio e transforma em imagem. Aí ia ser fantástico, hein? Você bota o cabelo daí. Um pouco mais. Semi, obrigado por participar desse episódio com a gente. Cara, como o Jota fala, a gente podia ficar mais 2 horas aqui, mas foi um puta bate-papo, cara. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado. Sempre que precisar aí, pode contar. Estaremos juntos mais vezes, viu? Sem dúvida. É isso aí. Boa. Obrigado, Valeu, galera. Semi. Valeu, galera.